Obrigado, presidente. Bom, ontem o Brasil leu ou assistiu estupefato a revelação de um escândalo que, segundo reportagens, teria furtado, roubado, tungado, surrupiado 6,3 bilhões de reais dos aposentados brasileiros num esquema de corrupção desde 2019. Esta era a narrativa. Agora vamos usar os fatos. Fato 1. Convênios entre associações, sindicatos e o INSS existem desde a década de 90. A CONTAG, um dos sindicatos afastados ou investigados no esquema de corrupção, tem convênio com o SUS, ou com o INSS, desde 1994. Em 2010, o Globo já denunciava a contribuição compulsória feita na conta de aposentados sem que eles soubessem, para o dinheiro ir parar basicamente em caixas de sindicato. Contribuição compulsória nos moldes do imposto sindical que o governo Lula defende que os trabalhadores das empresas privadas também paguem. Existe uma coisa, quando você quer saber quem está por trás de determinado esquema, existe uma frasinha chamada, uma expressão chamada follow the money, siga o dinheiro. Quem lucra, manda. E os beneficiários deste esquema foram basicamente sindicatos. E no Brasil, invariavelmente, sindicatos são ligados aos partidos trabalhadores. Um deles, o Sindinap, tem como vice-presidente Frei Chico, irmão de Luiz Inácio Lula da Silva. Vice-presidente, cujo sindicato tem convênio e recebe recursos descontados de aposentados desde 2014. O irmão do presidente não sabia que isso era uma falcatrua? O que se tentou fazer aqui, e eu não respondi ontem exatamente porque não estava a par do assunto profundamente, foi uma falsa equivalência. Mentira 1, outra mentira. O esquema começou em 2019. Por que 2019? Para tentar colocar Bolsonaro na mesma cesta ou no mesmo nível que o presidente Lula. Jamais. Polícia Federal, as contas oficiais do governo federal e a própria Rede Globo falavam nos tais 6,3 bilhões de reais que começaram em 2019. A CGU fala em 8 bilhões de reais começados em 2016, num esquema que vem desde a década de 90. O que aconteceu em 2016? Os valores explodiram. E por que explodiram em 2016? Porque quando veio a reforma trabalhista, que suspendeu o desconto compulsório em folha de pagamento para os sindicatos correram para tirar dinheiro de aposentado. Foi isso que fizeram. E por isso os valores explodiram. Dos 8 bilhões de reais desviados desde 2016 do bolso de aposentados que ganham salário mínimo, que sequer conseguem comprar o medicamento, 2,145 ou 4,145 bilhões de reais foram em 2023 e 2024, mais da metade. Para um tipo de crime que atravessou Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e Lula 3. Em junho de 2019, Bolsonaro, pela primeira e única vez na história, suspendeu o repasse para 4
entidades responsáveis por 90% das reclamações de descontos indevidos. Foi a única ação de um presidente em todo este período de irregularidade contra este esquema fraudulento. Nenhum dos investigados da Polícia Federal tem ligação com o presidente Bolsonaro ou com a gestão do presidente Bolsonaro. Ao contrário de Carlos Lupe, ministro da Previdência de Lula, que foi afastado por irregularidades quando era ministro do governo Dilma. Por quê? Irregularidades em convênios firmados com o Ministério do Trabalho com ONGs. Muito parecido com o que nós estamos vendo aqui. Tempo de liderança, presidente. Concedido, deputado. Uma CPI que siga o dinheiro vai chegar nos mandantes deste crime. Tenho certeza que são o caixa dos sindicatos. Há uma semana atrás, o presidente Lula mandou o avião da FAB. A FAB é a mais cara, é a maior e mais cara empresa de táxi aéreo do mundo. Mandou o avião da FAB ir ao Peru, buscar Nardini, esposa do ex-presidente Holanda do Peru, condenada a 15 anos por corrupção, que recebia dólares, malas de dólares em sua casa. A FAB foi lá buscar ela para lhe conceder asilo de 15 anos. Aliás, ela foi condenada por 15 anos de prisão e a FAB foi lá buscar porque o Brasil concedeu asilo. A desculpa, causas humanitárias. Não foi dado esta desculpa para botar Clesão em prisão domiciliar. Ele morreu na prisão. Assim como Daniel Silveira. Para um governo que finge combater a corrupção, num país que já tem corruptos demais andando impunemente, importar corruptos do Peru não ajuda no combate à corrupção. Já que nós estamos falando em humanidade, em causas humanitárias, ontem o presidente Bolsonaro recebeu uma intimação na UTI. Se alguém tem alguma dúvida sobre o sadismo e a crueldade desses que comandam o Brasil hoje, assistam a imagem da oficial de justiça entregando ao presidente Bolsonaro uma intimação na UTI. A pressão dele subiu na hora. Hoje, os exames indicam piora nas suas condições clínicas e hepáticas. O STF divulgou uma notinha dizendo que se tinha como fazer live, então tinha como receber intimação. É outra falsa equivalência. Porque se alguém não sabe a diferença entre eu conversar com familiares e eu receber uma intimação da Polícia Federal ou da Justiça, é porque essa pessoa não tem absolutamente nenhum senso de realidade. Pois bem, a violência no Brasil virou institucional e com requintes de crueldade. Segunda-feira, Luiz Cláudio, filho mais velho de Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma postagem no X, mostrando uma foto de 5 animais e de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro, assim como dos animais, se fingia de morto para não ser pego. Chama-se tanatose. Tanatose é o sistema de proteção dos animais de fingir-se de morto para não ser apanhado pelos seus predadores. Já que Luiz Cláudio resolveu falar ou fazer esta analogia com Bolsonaro, eu gostaria de perguntar para ele quem são os predadores. Porque predador não negocia, não dialoga, não conversa, só quer exterminar. Quem quer exterminar Bolsonaro? O filho do Lula poderia nos responder: nós sabemos quem. E sabemos o porquê. Querem exterminar Bolsonaro
Porque este governo aqui não ganha dele no voto. Este governo aqui não tem absolutamente nenhuma capacidade de enfrentar Bolsonaro na urna. Esses são os predadores. Esse show de sadismo que nós vimos ontem, de humilhação pública, de desumanização de Bolsonaro, tem um objetivo: normalizar a perseguição política. Mostrar que ele não é um ser humano, ele é um sub-humano. E que, portanto, pode ser tratado com qualquer forma de crueldade. É assim que a esquerda enxerga, mas é assim que eles vão ser denunciados. Todos os dias. Não vai mais passar em branco. Bolsonaro, o homem que ameaça o projeto de poder petista e o projeto de poder absoluto que eles conduzem com o STF. É só por isso o ódio que eles têm do nosso ex-presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Boa tarde, população que nos assiste pela TV Assembleia, nas galerias aqui da casa. E eu fiquei muito chateado mesmo, muito triste com Bolsonaro sendo intimado. Um pobre homem moribundo, estava acabado, sua vida tinha ido e ele foi intimado. Só que um dia antes ele estava fazendo uma super live, que era a live do capacete Bolsonaro. Um dia antes, esse homem que estava assim indo, vendo a luz, ele fez uma super live com o Nelson Piquet, vendendo capacete. Inclusive 3 capacetes foram sorteados para os seus apoiadores. Que curioso, assim, é algo fantástico. Ele, da noite para o dia, ele estava muito mal, muito bem, muito mal, depende para qual propósito, mas o mais legal é que a oficial de justiça vai entregar lá o documento, a citação, e tem uma câmera já filmando com vários ângulos. Aí ele pergunta para ela: diz o nome de quem está me intimando? Diz o nome. O cara é um teatreiro, né? Olha, eu como ator, eu fico com inveja, porque ele é o melhor ator que eu já conheci. Engana muita gente que tem alguns neurônios a menos, né? Porque a média da população, 70% achou uma farsa aquilo. E aí os apoiadores do Bolsonaro ficam dizendo que não foi cumprido o artigo 244, inciso 4, do Código de Processo Civil, que é o que regula essas citações. Aí eu vou ler para vocês o que diz o artigo 244, inciso 4 do CPC. Ele diz o seguinte: não se fará a citação, aí vem o inciso 4, do doente enquanto grave seu estado. Olha, um doente grave não faz live vendendo capacete, nem fazendo sorteio de capacete, nem atacando urna eletrônica, que é o que ele tinha feito um dia antes. Aí estão dizendo que não poderia fazer citação no hospital. Não é o que diz o artigo 244, inciso 4. E cá entre nós, eu tive um pai que ficou 1 mês na UTI. Meu pai veio a óbito. Ele ficou 1 mês na UTI. Não há condições mínimas de aquilo acontecer dentro de uma UTI de qualquer cidadão, cidadã que já ficou nesse tipo de estabelecimento, né? Então, quer dizer, é uma farsa em cima de outra farsa, que é em cima de outra farsa. E eu acho muito legal que o Bolsonaro disse que ele está sendo julgado por um tribunal nazista. Logo ele que em 2004 fez uma carta para os nazistas, que está em diversos sites nazistas, dando Feliz Natal e Feliz Ano Novo para os nazistas, no caso para os neonazistas, e inclusive nos sites neonazistas faziam vinculações com o site do Bolsonaro. Isso em 2004. A Adriana Dias, uma grande amiga, uma grande pesquisadora, descobriu esse documento. E aí, num ato falho, um deputado federal bolsonarista disse o seguinte: nossa, o que o Bolsonaro está passando é o Tribunal de Nuremberg. É óbvio que é o Tribunal de Nuremberg, sabe por quê? Porque o Tribunal de Nuremberg julgou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas eram condenados no Tribunal de Nuremberg frente a tudo que eles fizeram. Então, não deixa de ser. Então, quer dizer, Bolsonaro assume mais uma vez a sua vinculação ao neonazismo, sua vinculação ao campo fascista. E quem tem peninha do Bolsonaro, eu estou aqui com o fatídico, chegou às minhas mãos agora,
o fatídico documento, que é o dossiê dos policiais antifascistas, que todo mundo ouviu falar em algum momento, produzido pela ABIN paralela do Bolsonaro, por aquele bando de criminosos que tomaram conta do governo federal e fizeram dossiês, fizeram investigações, e meu nome está aqui nesse documento. Eu pedi através de habeas data, veio agora do Ministério da Justiça. E olha só que interessante, o primeiro parágrafo, o que eles falam sobre os antifascistas, porque esse documento aqui era para caçar antifascistas. Quer que caça antifascistas? É só tirar o anti, tu vai entregar fascistas, não é isso? Pois bem, ele diz o seguinte: o antifascismo representa um grupo internacionalmente que lutam contra o fascismo e o autoritarismo. Parabéns! Nossa, que problema lutar contra o fascismo e o autoritarismo, reconhecido no próprio dossiê. E lá pelas tantas o meu nome aparece aqui nesse dossiê e diz o seguinte: deputado que foi cassado, inclusive esse deputado que era ligado aos Bolsonaros, era unha e carne aos Bolsonaros, foi cassado por corrupção aqui na Assembleia, denunciou ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né, contra o policial Leonel Hadi. Eu estava como policial e ele me denunciando porque eu me declarava um policial antifascista, porque eu me declarava um defensor da democracia e ele me monitorava. E esses grupos me monitoravam. Eu fui informado pelo gabinete de inteligência da Polícia Civil que existiam membros desse gabinete paralelo do Bolsonaro que estavam em Porto Alegre me monitorando porque eu era um defensor da democracia e da luta antifascista. E olha só o documento que eles juntaram para dizer que eu era perigoso. Olha só o link, olha o que dizia o link da investigação do Bolsonaro. Dizia o seguinte: policial antifa expõe núcleo neonazista brasileiro nas redes sociais. Está aqui o meu nome, um dos motivos pelos quais eu fui investigado pela ABIN paralela do Bolsonaro. Está aqui, documento, prova, o que mais nós precisamos para colocar de uma vez por todas Bolsonaro atrás das grades. Muito obrigado.